Capítulo 29. Como as 25 canoas dos tupiniquins vieram, como eu tinha dito ao rei, para atacar as cabanas onde eu estava. Enquanto isto, aconteceu que as 25 canoas dos selvagens, que eram amigos dos portugueses, como eu tinha dito, e estavam prontos para ir à guerra antes de eu ser preso, vieram uma manhã para atacarem as cabanas. Quando os tupiniquins investiram contra as cabanas e começaram a atirar sobre elas, encheram-se de medo os de dentro e as mulheres queriam fugir. Disse-lhes eu então: Vós me tendes por português? Vosso inimigo, dai-me um arco e flechas e deixai-me ir. Quero ajudar-vos a defender as cabanas. Deram-me um arco e flechas. Eu gritava e atirava ao modo deles, o melhor que podia, e lhes dizia que tivessem ânimo, não havia perigo. Minha intenção era de atravessar a cerca ao redor das cabanas e correr para os outros, pois eles me conheciam e sabiam que eu estava na aldeia. Mas vendo os tupiniquins que nada podiam fazer, voltaram outra vez para suas canoas e se foram embora. Quando bem longe já estavam eles, prenderam-me de novo. Capítulo 30. Como os chefes se reuniram de noite ao luar. Na tarde do dia em que os outros se foram, reuniram-se ao luar, na praça que fica entre as cabanas, e conferenciaram a respeito da época em que me deviam matar, e me conduziram para o meio deles, maltratando-me e fazendo zombaria de mim. Eu estava triste, olhei para a lua e pensei: ó meu Deus e Senhor, ajuda-me nesta aflição para que me veja livre. Perguntaram-me por que eu olhava para a lua. Então lhes respondi: vejo que ela está zangada, porque a figura que está na lua parecia-me tão terrível. Deus me perdoe, que eu pensava que Deus e todas as criaturas deviam estar zangadas comigo. Perguntou-me então o rei, que me queria matar, o chamado Jepipo-Assu, um dos chefes das cabanas. Com quem está zangada a lua? Respondi-lhe: ela olha para a tua cabana. Por causa destas palavras, começou ele a falar áspero comigo. Para contradizer isso, disse eu: de certo não será com a tua cabana. Ela está zangada com os escravos carijós, que também há uma raça que assim se chama. Sim, disse ele, sobre eles que venha a desgraça. Ficou nisso e não pensei mais sobre esta conversa. Capítulo 31. Como os tupiniquins incendiaram uma outra aldeia, chamada Mambucaba. No dia seguinte chegou a notícia de uma aldeia chamada Mambucaba, que os tupiniquins tinham atacado, quando saíram do lugar onde eu estava cativo. E os moradores tinham fugido, exceto um menino que eles cativaram, e depois foram incendiadas as cabanas. Então, Jepipo-Assu, que tinha poder sobre mim e que muito me maltratava, foi para lá, porque eram seus amigos e parentes, e queria ajudá-los a fazer novas cabanas. Por isso, levou consigo todos os amigos de sua aldeia, e teve a lembrança de levar a farinha de raízes, mandioca, para fazer a festa, e lá me devorarem. E quando se foi embora, ordenou aquele a quem me tinha entregue, chamado Ipiroassu, que me guardasse bem. Ficaram então fora mais de 15 dias, e lá prepararam tudo.
Capítulo 32. Como chegou um navio de Bertioga e perguntaram por mim. O que disseram a meu respeito? Nesse ínterim, chegou um navio dos portugueses de Bertioga, deitou âncora não longe do lugar em que eu estava cativo e disparou um tiro de peça, para que os selvagens ouvissem e viessem falar com eles. Quando perceberam isto, disseram-me: aí vêm os teus amigos os portugueses e querem talvez saber se tu ainda vives ou te comprar. Disse eu então: de certo, é meu irmão, porque eu supunha que se o navio dos portugueses passassem por ali, perguntariam por mim. Para que os selvagens não pensassem que eu era português, disse-lhes que tinha um irmão que também era francês e estava com os portugueses. Mas não queriam acreditar que eu não era português, e foram tão perto do navio que puderam chegar a falar. Os portugueses então perguntaram como eu passava, e eles responderam que não se importavam comigo. Quando eu vi o navio ir-se embora, sabe Deus o que fiquei pensando. Eles disseram entre si: temos mesmo o homem, já mandam navios atrás dele. Capítulo 33. Como o irmão de Jepi-Poaçu chegou de Mambucaba e queixou-se a mim de que seu irmão, sua mãe e todos os outros estavam doentes, e pediu-me que eu fizesse com que meu Deus lhes desse outra vez a saúde. Esperava eu todos os dias os outros, que, como antes disse, estava fora, preparando-se contra mim. Um dia depois ouvi alguém gritar na cabana do rei que estava ausente. Tive medo pensando que voltavam, porque é costume dos selvagens não se ausentarem mais de 4 dias. Quando então voltam, seus amigos gritam de alegria. Não muito depois desta gritaria, veio um deles ter comigo e me disse: o irmão do teu senhor chegou e diz que os outros ficaram doentes. Fiquei alegre e pensei: aqui Deus quer fazer alguma coisa. Pouco tempo depois, veio o irmão do meu senhor à cabana onde eu estava, assentou-se ao pé de mim, começou a se lamentar e a dizer que seu irmão, sua mãe e os filhos de seu irmão, todos tinham caído doentes. E seu irmão o tinha mandado a mim para me dizer que eu devia fazer com que meu Deus lhes desse saúde, e acrescentou: meu irmão está pensando que teu Deus está zangado. Eu lhe disse que sim, que meu Deus estava zangado, porque eles me queriam devorar e tinham ido a Mambucaba a fazer os preparativos. E lhe disse mais: vós dizeis que eu sou português e eu não sou. E acrescentei: vai ter com teu irmão para que ele volte à sua cabana, e eu falarei a meu Deus para que ele fique bom. Então respondeu-me que o irmão estava muito doente e não podia vir, que ele sabia e tinha reparado que se eu quisesse, ele ficaria bom lá mesmo. Eu lhe respondi que ficaria tão bom que podia voltar para sua cabana, onde ele então havia de sarar completamente. Com isto, partiu ele com a resposta para Mambucaba, que fica a 4 léguas de Ubatuba, onde eu estava. Capítulo 34. Como Jepi-Poaçu voltou doente. Depois de alguns dias, voltaram todos os doentes. Então mandou o rei me conduzir para a sua cabana e me disse como tinham todos ficado doentes e que eu bem o sabia, porque ele se lembrava ainda que eu tinha dito. A lua estava zangada contra a sua cabana. Quando vi estas palavras, pensei comigo: aconteceu pela providência de Deus que eu na noite referida tivesse falado da lua. Fiquei muito alegre e pensei: agora Deus está comigo.
Então lhe disse mais, que era verdade, por ele querer me comer e eu não ser seu inimigo, e por isso lhe veio a desgraça. Ele disse então que nada me fariam, se ele tornasse a levantar-se. Não sabia como melhor rogar a Deus. Disse comigo, se voltam outra vez à saúde, matam-me assim mesmo. Se morrem, então dirão os outros, vamos matá-lo antes que aconteçam mais desgraças por causa dele. Como já começavam a dizer, seja como Deus quiser. Ele, o rei, pediu-me muito para que ficassem bons. Andei em roda deles e lhes deitei a mão nas cabeças, como me pediram. Deus, porém, não o quis, e começaram a morrer. Morreu-lhes uma criança, depois morreu a mãe do rei, uma mulher velha a qual queria fazer os potes nos quais pretendiam fabricar a bebida, quando tivessem de me devorar. Alguns dias depois morreu o irmão do rei, depois mais uma criança e mais um irmão, que era aquele que me tinha dado notícia quando tinham ficado doentes. Vendo então que seus filhos, sua mãe e irmãos tinham morrido, ficou muito triste, e temendo que ele e mais as mulheres também morressem, me pediu rogasse a meu Deus que não ficassem mais zangado e os deixassem viver. Eu o consolei como pude e disse que ele nada sofreria e que não devia pensar em me devorar quando ficasse são. Respondeu-me que não, e ordenou aos outros da sua cabana que não fizessem mais zombaria de mim, nem ameaçassem de me devorar. Assim mesmo continuou ainda doente algum tempo, porém ficou outra vez bom, e também uma de suas mulheres que estava doente. Mas morreram mais ou menos 8 de sua amizade, os quais me tinham feito muito mal. Havia ainda 2 outros reis em 2 cabanas, um Vratige-Uaçu, outro Carimancuí. Ficou bom. Vratige-Uaçu tinha sonhado que eu tinha vindo e lhe dissera que ele havia de morrer. De manhã cedo veio ele ter comigo e se queixou. Eu disse que não, e que não havia perigo, mas que ele também não pensasse em me matar, nem que isto o aconselhasse. Disse ele então que se aqueles que me tinham capturado não me matassem, ele não me faria mal, e ainda que me matassem, ele não comeria da minha carne. Por sua vez, um outro rei, Carimancuí, tinha também sonhado comigo, um sonho que muito o alarmou. Chamou-me à sua cabana, deu-me de comer e depois queixou-se a mim, dizendo que tinha uma vez estado em guerra, onde capturaram um português, que ele matou com suas mãos e comeu dele tanto que seu peito ainda doía disso, e não queria comer mais ninguém. E tinha sonhado comigo sonhos tão horríveis que pensava também que iria morrer. Eu disse-lhe que não havia perigo se não comesse mais carne de gente. Também as mulheres velhas de algumas cabanas, as que muito me tinham maltratado com beliscões, pancadas e ameaças de me devorar, estas mesmas me chamaram então Xeraira, isto é, meu filho, não me deixes morrer. Se te tratamos assim, diziam, foi porque pensávamos que eras português, e este nós detestamos. Temos também tido alguns portugueses e comemos, mas o Deus deles não ficava tão zangado como o teu. Por isso, vemos agora que tu não podes ser português. Assim deixaram-me por algum tempo, porque não sabiam bem o que pensar de mim, se eu era português ou se eu era francês. Disseram-me que se tinha barba vermelha como os franceses, também tinham visto portugueses com igual barba, mas eles tinham geralmente barbas pretas. Depois deste pânico,
quando um dos meus senhores ficou bom, não falaram mais em me devorar. Porém, guardaram-me tão bem como dantes e não queriam me deixar andar sozinho. Capítulo 35. Como voltou o francês que tinha recomendado aos selvagens que me devorassem, e eu lhe pedi que me levasse, mas os meus senhores não queriam me deixar. O tal francês, Carawatawara, do qual já falei, que se virou contra mim como os selvagens que o acompanhavam e eram amigos dos franceses, veio para arranjar com os índios pimenta e uma espécie de penas. Quando então estava de volta para o lugar onde os navios chegam, chamado Mongaguape e Teruene, tinha ele de passar por onde eu estava. À saída do francês, não duvidei que me iam devorar, como ele o tinha recomendado, e como esteve ausente há algum tempo, não podia pensar que eu ainda estivesse vivo. Chegando outra vez às cabanas, onde eu estava, falou comigo na língua dos selvagens. Eu me agastei com ele porque me perguntou se eu ainda estava vivo. Sim, respondi. Graças a Deus, que me conservou por tanto tempo. Talvez tivesse ele ouvido dos selvagens como isso aconteceu, e eu chamei para um lugar onde podíamos falar a sós, para que os selvagens não ouvissem o que eu lhe dizia. Aí, lhe disse que bem podia ele ver que Deus me tinha poupado a vida, como também que eu não era português, mas alemão, e por causa do naufrágio dos espanhóis, tinha chegado à terra dos portugueses, e pedi que contasse aos selvagens o que eu tinha dito a ele. Dissesse-lhes que eu era amigo e parente dele, e que me levasse quando chegassem os navios, porque eu tinha medo de que, se ele o não fizesse, os selvagens haviam de pensar que tinham um charlatanismo da minha parte, e uma vez zangados, me matariam. Fiz-lhe uma admoestação na língua dos selvagens e lhe perguntei se não tinha um coração cristão no peito e se não se lembrava que depois desta vida havia uma outra, para ele ter recomendado que me matassem. Começou então a se arrepender e me disse que tinha julgado que eu era português, gente tão má, que quando os índios apanhavam algum nas províncias do Brasil, enforcavam-no logo, o que é verdade. Também me disse que eles, os franceses, tinham de respeitar os costumes dos selvagens e faziam causa comum com eles porque eram inimigos tradicionais dos portugueses. Conforme eu tinha pedido, contou ele aos selvagens que da primeira vez não me conhecera bem, mas que eu era da Alemanha e amigo deles, pelo que queria levar-me consigo quando chegassem os navios. Mas os meus senhores responderam-lhe que não me dariam a ninguém, só se viesse meu pai ou meu irmão, com um navio cheio de carga, com machados, espelhos, facas, pentes e tesouras, acrescentando que eles me acharam na terra dos inimigos, e eu lhes pertencia. Quando o francês ouviu isso, disse-me que estava convencido de que eles não me largariam. Pedi-lhe, então, por amor de Deus, que me mandasse buscar para me levar à França no primeiro navio que chegasse. Isso me prometeu ele, e disse aos selvagens que me guardassem bem e que não me matassem, porque os meus amigos haviam de vir à minha procura. E se foi embora. Tendo partido o francês, perguntou-me um dos meus senhores, chamado Alquindar Mirim, não o que estava doente, o que o Carawatawara, que era o nome do francês na língua dos selvagens, me tinha dado, e se ele era meu patrício. Respondi que sim, porque então dizia ele: não te deu uma faca para tu me dares? E ficou zangado. Mais tarde, uma vez restabelecidos, começaram de novo a murmurar a meu respeito, e diziam que os franceses não valiam mais que os portugueses. Comecei a ter medo de novo.
Capítulo 36. Como devoraram um prisioneiro e me conduziram a esse espetáculo. Aconteceu que alguns dias depois quiseram devorar um prisioneiro numa aldeia chamada Tiquaripe, cerca de 6 milhas de distância do lugar onde me achava cativo. Alguns das cabanas onde eu estava foram para lá e me levaram também. O escravo que eles iam comer era de uma nação chamada Maracajá. Fomos para lá em uma canoa. Quando chega o momento de se embriagarem, como é seu costume quando devoram alguma vítima, fazem de uma raiz uma bebida que chamam cauim, bebem-na toda e matam o prisioneiro. Na noite seguinte, ao beberem a morte do homem, cheguei-me para a vítima e lhe perguntei: "Estás pronto para morrer?" Riu-se e me respondeu: "Sim." A corda com que amarram os prisioneiros, mussurana, é de algodão e mais grossa do que um dedo. "Sim", disse ele, "estou pronto para tudo." Somente a mussurana não era bem comprida. Faltavam-lhe cerca de 6 braças. "Sim, nós temos melhores cordas", disse ele, assim como quem vai a uma feira. Eu tinha comigo um livro em língua portuguesa que os selvagens tiraram de um navio que aprisionaram com o auxílio dos franceses. Fizeram-me presente desse livro. Deixei o prisioneiro e li o livro, e tive muita dó dele. Voltei a ter com ele porque os portugueses têm estes maracajás por amigos, e lhe disse: "Eu também sou prisioneiro como tu, e não vim aqui para devorar a tua carne. Foram os outros que me trouxeram." Então respondeu que sabia bem que a nossa gente não come carne humana. Disse-lhe mais que não se afligisse, porque, se lhe comiam a carne, sua alma ia para outro lugar, onde vão também as almas da nossa gente, e ali há muita alegria. Então perguntou-me se isso era verdade. Eu respondi que sim, e ele me disse que nunca vira a Deus. Respondi que na outra vida havia de vê-lo, e quando acabei de lhe falar, deixei-o. Na mesma noite em que com ele falei, levantou-se um forte vento, soprando tão horrorosamente que tirava pedaços das cobertas das casas. Os selvagens zangaram-se então comigo e disseram na sua língua: "O maldito, o santo fez agora vir o vento, porque olhou hoje no couro da trovoada", que era o livro que eu tinha. E eu alegrei-me com isso, porque o escravo era amigo dos portugueses e eu pensava que o mau tempo impedisse a festa. Orei então a Deus e Senhor, dizendo: "Se tu me preservaste até agora, continua ainda, porque estão zangados comigo."